Eu teria motivo para ter divorciado por conta própria, biblicamente falando. Mas eu tinha preconceito, eu tinha bloqueio, e eu acho que eu nunca teria pedido. De tanto medo do que as pessoas falam que acontece com a pessoa que divorcia. Para você ver como a gente precisa de esclarecimento sobre esse assunto. Porque tem pessoas que estão com a vida em risco, tem mulheres que vivem uma subvida, tem pessoas que... Hoje eu atendo muitas pastoras dentro do projeto de mentoria que eu faço, líderes, mulheres cristãs, que chegam para mim e falam assim: eu amo a palavra, eu amo o Senhor, meu marido já me traiu 10 vezes e ele me bate e ninguém sabe, e ele abusa dos meus filhos, das minhas filhas, só que eu aprendi que quem divorcia vai para o inferno, me ajuda, eu não quero ir para o inferno. E como você aconselha essas mulheres? Aonde a gente encontra na palavra um respaldo para em que momento a gente pode se divorciar ou não? A verdadeira história do divórcio você não escuta em todo lugar. E isso é inclusive tema do livro chamado Deus Ama a Mulher. Porque a verdadeira história do divórcio você conhece caminhando com rabinos, estudando com judeus, porque Deus autorizou o divórcio para Moisés e isso entrou dentro da legislação do povo de Deus. Inclusive o próprio divórcio da lei que nós temos hoje, ele veio de Êxodo. Isso existiu porque Moisés apresentou a Deus uma oportunidade para aquelas mulheres que eram repudiadas, maltratadas, traídas, e de repente não podiam, tinha acabado a vida delas. Qual que é a história verdadeira do divórcio? Isso eu fui descobrir agora, infelizmente, quando eu passei pelo meu segundo divórcio. Porque... E aí eu fui entender o que realmente tinha dentro de mim que me atraía para situações onde eu era maltratada, onde eu era traída. E eu falava: gente, não é possível, eu tenho algum ponto cego dentro da minha alma, das minhas emoções, porque assim, eu conheço a pessoa, tem na minha cabeça, né? Tem tudo para dar certo. E de repente, quando eu vou ver, eu tô numa situação de perigo, com uma pessoa perigosa. E assim, e aí eu descobri coisas importantes que eu nem me lembrava da minha infância, que me colocava nessa situação. Por isso hoje eu trabalho muito dentro do estudo da cura interior, através da fé, da palavra de Deus. Eu incluo questões de psicanálise e técnicas importantes, porque às vezes a gente subestima situações que aconteceram na nossa infância, achando que isso não tem nenhuma influência, mas tem. Porque elas falam muito para nós sobre nós mesmas, sabe? E hoje eu me considero, assim, muito, muito, muito longe, distante daquela Bianca que teve aqueles 2 casamentos, né? Mas eu tive que enfrentar. As pessoas não fazem nada com você que você não permitiu. Não adianta você falar: ele é um monstro, mas você deixou. Mas você casou com ele. Não adianta a gente querer... fulano estragou minha vida. Não. Eu permiti, eu escolhi, eu deixei, mesmo que inconscientemente. E a gente não vai conseguir nunca mudar a nossa história mudando alguém. A gente só vai conseguir mudar a nossa história mudando a gente. Então, só um adendo com relação a essa questão do divórcio. No Antigo Testamento, Deus obviamente deixou claro: eu odeio o divórcio, que Deus uniu, não separe o homem. Deus fez o homem para viver com a mulher para viver com o homem. Nós somos feitos para esse relacionamento íntimo, maravilhoso, que constrói uma família. Porém, eles tinham, num determinado momento, eles começaram a adquirir o hábito da poligamia, mesmo não sendo propósito de Deus. E aí você vê no Antigo Testamento alguns homens de Deus que tinham mais de uma esposa, porque eles aprenderam isso vendo os costumes dos outros povos. Não era algo vindo da parte de Deus, mas isso foi tolerado. E por causa de um machismo que eu acho que desde aquela época era um comportamento humano mesmo. Tem gente que acha que a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista. Eu acho que os homens criaram esse comportamento por si só, por inúmeros motivos,
muitas vezes para se impor, para exercer o domínio, para exercer o governo, talvez para lutar contra alguns outros tipos de organizações matriarcais, né? Os outros povos tinham deusas, que eram mulheres. Enfim, a gente sabe que a mulher, quando ela está desgovernada, ela também é desastrosa. E eu acho que na tentativa de querer ter o controle, houve aí um exagero desproporcional. E isso também acontecia dentro do povo judeu, porque eles tinham várias mulheres e eles tinham uma regra rígida. Se aquela mulher não cozinhou do jeito que ele gostava, se ela falou demais numa hora que ela não podia falar. Quem conhece a cultura judaica sabe que existem algumas regras de comportamento social que inclui uma diferença entre o homem e a mulher. A mulher normalmente anda atrás do homem, a mulher não fala em público, etc. E tal. Quando fala, tem uma regra, tem um momento, etc. E aí, esses homens, eles simplesmente, essa mulher me desagradou, eu não quero mais ela para mim. E eles chamam isso de repúdio. Eu vou repudiar ela. Eu não chamo ela mais para dormir comigo. Ele tem várias esposas. Cada dia é o dia de uma. Aquela não vai ter mais. Então ela meio que ficou viúva de marido vivo. Ela tá ali. Ela não. Todas começaram a ter filhos. Ela não. É desprezada mesmo. Ela é a desprezada. Só que não existia nenhuma situação que pudesse mudar a vida daquela mulher. Então ele podia xingar ela, ele podia maltratar ela, ele podia ter as outras esposas, e ela ia simplesmente passar o resto da vida ali. As mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não tinham uma série de oportunidades, enfim, não podia estudar, não tinha nada. Uma dessas mulheres com certeza procurou Moisés, que era o líder daquele povo, e disse: Moisés, o que eu faço? Eu não aguento mais viver assim, eu estou sofrendo. Acabou a minha vida. Moisés se compadeceu e foi falar com Deus. Senhor, o que a gente faz? E Deus disse: por causa da dureza do coração do homem, eu permito que seja feita uma carta de divórcio. E aí você vai perguntar para um rabino o que significa divórcio no hebraico. E ele vai te dizer que é uma carta de autorização para o recasamento. Isso está no original. E aí Deus disse: se essa mulher sofrer adultério, se essa mulher sofrer violência, ela tem direito a uma carta de divórcio. O que é a carta de divórcio? Minha filha, você está livre. Você pode casar com uma pessoa que vai te amar. Você pode casar com uma pessoa que vai te respeitar, que vai te proteger. E eu comecei a estudar com esse olhar e com essa curiosidade o Antigo Testamento, e eu fiquei muito surpresa, porque existem vários mandamentos a respeito das obrigações do homem que a gente quase não escuta. Tipo quais? Deus falou para Moisés, por exemplo, que o homem ele tem a obrigação de proteger, ele tem a obrigação de prover, principalmente porque as mulheres não podiam trabalhar naquela época, então você imagina. E ela engravidava todo ano, não tinha a menor condição. E ele tem obrigações conjugais, tá? Porque existia mulheres que diziam: ele não está me buscando, porque tinha cada momento de uma. E isso era motivo de reclamação, e diante de Deus isso era considerado importante. Aquele homem não estava cumprindo com os deveres matrimoniais dele. Mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista. Então a gente vai ouvir muitos casos, inclusive no meio cristão, de mulheres que não cumprem o seu papel. A mulher ela nega o marido. Mas ninguém tem coragem de falar assim: pastor, meu marido também não me procura. E mesmo que o marido não seja violento, não tem coragem. Não, imagina que vergonha, vai ficar mal pra mim, vão falar que eu sou atirada demais. Nossa, a irmã tá, hein? Tá que tá, hein? Mas é o direito da mulher, gente. Ser amada, ser desejada, ser protegida, ser amparada. E quando a gente fala sobre o homem provedor, não é que ele tem que pagar tudo. Mas, gente, a mulher nasceu com uma ordem fisiológica de procriação.
E ela simplesmente não tem a menor condição de carregar um bebê enorme na barriga, trabalhando, fazendo força, virando noite, fazendo palestra, escrevendo, vendendo, fazer evento. Aí o bebê nasce, ele tem que nascer no domingo, porque sábado ela trabalha, tá? Aí o bebê nasce no domingo, na segunda, 8 horas da manhã, ela tá lá. E ela tem que amamentar. A mulher, ela naturalmente precisa de pausa. E é por isso que sobre o homem vem uma responsabilidade um pouquinho maior de entender: a minha mulher precisa de cuidado e eu tenho que oferecer essa segurança para ela. Porque ela foi feita para ter filhos, e se ela quiser ter filhos, eu vou amparar. Mas nessa luta de feminista, machista, ficou uma bagunça que parece que as pessoas não entendem que nós somos iguais e que nós temos funções que em alguns momentos são diferentes. Isso não muda o nosso valor. Não muda o quanto a gente precisa um do outro. Isso não tira da mulher a chance de trabalhar, conquistar, realizar, e do homem de precisar, muitas vezes, descansar, ou por um motivo de doença, ou porque ele quis tirar um tempo, e a mulher naquele momento, através de um acordo, sustentar a casa naquele período, mas tudo isso feito em comum acordo. Não porque o homem vai falar assim: agora você me deve a sua vida, então você me sustente para sempre e inclusive financie meus projetos. Tudo isso é em comum acordo, porque amor é respeito. Gostou desse trechinho? Quer mais? Então clica aqui para esse conteúdo super edificante. Eu tenho certeza que você vai amar.